Existem aqueles livros das Escrituras que acabamos lendo com mais frequência do que os outros. Tem algum livro que você já leu da Bíblia repetidas vezes? Com certeza o livro das Escrituras que eu já mais li, mais leio, não é que seja mais importante que os demais, né? Não é que seja isso, mas tornou um hábito na minha vida. É o livro de Provérbios. Eu leio bastante. Eu não consigo nem ter uma precisão exata de quantas vezes eu li o livro de Provérbios, mas eu garanto para você que não foram menos de 10 vezes. E são dicas bem fáceis e direto para o nosso dia a dia. E Provérbios tem mais de um autor. Bem que Salomão escreveu a maioria dos provérbios, mas tem também Agur, o rei Lemuel. E o que é interessante é que Salomão, que escreveu a grande maioria, ele viveu no aquele período da monarquia unificada da nação de Israel. Quando todo o povo de Israel, as 12 tribos, formavam uma única nação. Mas o livro foi organizado, provavelmente, como nós a temos hoje, pelos sábios e escribas no tempo do rei Ezequias. Bastante tempo depois, não é? Já a nação já estava dividida, quase 400 anos depois de ter sido escrito, compilado por Salomão, a maioria deles. E bem provável foram os sábios, os conselheiros de Ezequias e os escribas da época de Ezequias, que organizaram o livro de Provérbios como nós o temos hoje, até hoje, em nossas mãos. E é interessante que no capítulo 25, versículo 1, eu vou ler com você, que eu acho bem interessante, que começa uma nova parte do livro de Provérbios. E ele diz assim, né, no capítulo 25, versículo 1. Estou lendo para você na Nova Versão Internacional. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Pare aí. Hoje nós vamos falar sobre os outros provérbios de Salomão. É disso que vamos conversar. Os outros provérbios de Salomão. E esses outros provérbios de Salomão começa aqui no capítulo 25 e vai até o capítulo 29. Que foram outros provérbios que foram anexados ao livro de Provérbios, de autoria de Salomão. E o primeiro deles que nós vamos ver se encontra no capítulo 27, versículo 12. Abra comigo a sua Bíblia. Capítulo 27, versículo 12. E na verdade nós vamos ficar hoje à noite aqui pelo capítulo 27. Diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O primeiro provérbio o primeiro ponto que nós vamos conversar é em relação ao perigo. Esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com você hoje, nesse início de noite. Como é que age o prudente e como é que age o inexperiente? Olha que interessante. O prudente percebe o perigo, mas o inexperiente também. O texto dá a entender
que ele percebe o perigo. Mas os dois, eles têm uma ação completamente diferente. Enquanto que o prudente, quando percebe o perigo, o que é que ele faz? Busca refúgio. O que é o refúgio? A proteção. Percebeu o perigo? Opa, espera aí, esse caminho aqui não é um caminho bom, o perigo está ali na frente, espera aí, deixa eu mudar de caminho, deixa eu para um outro lugar, deixa eu procurar proteção. Isso é o buscar refúgio. Em compensação, o inexperiente, quando percebe o perigo, o que ele faz? Ele não busca refúgio. Ele segue adiante. Ele continua caminhando do mesmo jeito, indo nos mesmos passos e acaba sofrendo as consequências. A grande questão não é em detectar o perigo ou deixar de detectá-lo. A grande questão entre o inexperiente e o prudente é o que faz em relação ao perigo observado. O prudente, ele olha aquilo, vê, opa, sinal laranja, antes de qualquer coisa, deixa eu pegar outro caminho. Em contrapartida, aquele que é inexperiente, a atitude é completamente diferente. Daquela atitude, eu sei o que eu estou fazendo. Você já falou isso muitas vezes? Quando o irmão chegou com você, um amigo chegou com você, ou o seu próprio pai, sua mãe chegou com você, e disse para você, meu filho, essa pessoa não é uma boa companhia para você. Aí você disse, eu sei o que eu estou fazendo. Quem já escutou isso? Quem já escutou isso algumas vezes? Não é? Quem já escutou isso algumas vezes? Né? Eu sei o que eu estou fazendo. Sinal de inexperiência. Isso é sinal de inexperiência. E existe algumas situações perigosas às quais nós precisamos ficar atentos. Existem algumas situações perigosas. Eu vou dar alguns exemplos para você de algumas situações perigosas. Olha, primeira situação perigosa, você que é casado, né, em relação ao sexo oposto. Você tem que ter cuidado, é comum, muitas das vezes, acontecer no casamento, quando você está namorando com seu marido, ele é tão gentil com você, é tão amável, né? Não era assim? Não era assim no passado? Era ou não era, mulheres? Era. Aí trazia flor para você, fazia bilhetinho. Quem ganhou bilhetinho quando namorava? Quem ganhou bilhetinho quando namorava? Quando namorava? Quando namorava, tá? Levanta a mão, quando namorava? Mensagem, bilhetinho. Não vou nem perguntar depois que casou. Já percebeu isso, Açucena? Olha, eu ganhei bilhetinho depois de casada, pastor. Casou recentemente, por isso. Claro, ele se esforça para fazer você se sentir amada. Aí depois que casou, né, antes puxava a cadeira, chamava para ir para o restaurante, olha. Depois que casou, virou pão duro. Não chama para lugar nenhum. Pergunte para um casado perto de você aí, quando foi a última vez que vocês foram para o cinema? Pergunte isso. Não, é porque eles não gostam de cinema, é por isso. Aí o marido vai dizer, é porque não gosta de cinema. Antes de casar, quando eu chamava assim, meu amor, vou levar você para jantar fora hoje. Aí é para um restaurante, né? Jantava fora. Hoje, depois que casou, meu amor, a gente vai jantar fora. Pega a mesa, bota no quintal. É por aí. E aí, quando você
E olha, eu vou dizer para você com sinceridade. Existe alguém que quer acabar com você. É o inimigo de nossas almas. Porque se ele enfraquece o casamento, ele enfraquece a família. Isso é interessante, gente. Como isso é interessante? A forma de conseguir neutralizar uma sociedade e fazê-la infrutífera é acabar com a família, não tem outro jeito. E aí, lá no trabalho, o seu marido já não dá mais atenção para você, você bota, mexe no cabelo, e muda, pinta, aí você olha para ele, o que você achou? Ele, o quê? Tem alguma coisa diferente? Está que nem um irmão essa semana aqui da igreja, não é? Que ele chegou em casa já de noite, aí a mulher olhou para ele, mas tu gosta de mim mesmo? Eu gosto, claro, meu amor. Você vai ficar comigo mesmo? Toda a minha vida, eu vou até Jesus voltar. Aí ela olhou para ele, tu não está esquecendo nada não, de noite na cama. Ele, ai meu Deus do céu, teu aniversário hoje. Esqueceu do aniversário da mulher. Depois que casa acontece isso. Mas lá no trabalho, lá no seu trabalho, tem aquele homem atencioso, que puxa a cadeira para você sentar, que é amável com você, que percebe quando você corta o cabelo, olha. O seu marido nem olha mais para você quando você corta o cabelo, mas lá no trabalho, se você mudou a franja, qualquer coisa, a mínima que seja, uau, você está bonita, cuidado, é o cão. Perigo! Isso é perigo, isso é uma situação perigosa. Você tem que ter cuidado com situações perigosas. O sábio busca refúgio, perigo. Por isso que é muito importante, já dei esse exemplo várias vezes, inclusive eu falei no acampamento, na palestra de Só para Homens, que era uma característica minha. Sempre eu era muito gentil. Né? Foi parte, porque fez parte da minha educação, acabou sendo gentil. Só que eu aprendi com o tempo que as gentilezas, elas podem gerar uma expectativa errada. E eu aprendi isso, a primeira vez que eu aprendi isso foi no dia do meu casamento. Que a minha esposa, quando nós éramos noivos, ela tinha duas amigas que eram irmãs. As duas amigas eram irmãs, estudavam juntamente com ela. E haviam estudado o ensino médio com ela. E aí criou aquela amizade, ela convidou para o casamento. E essas duas amigas levou a mãe delas. E aí as duas, olha, isso aqui é minha mãe, me apresentou, não é? E até então ela não sabia que eu era o noivo. Aí eu olhei a mãe, eu quis ser gentil, não é? Eu quis ser gentil com a mãe. Eu disse, olha, nossa, tão nova. Parece que é irmã de vocês. Meu Deus do céu, a mulher foi nas alturas. Só faltou flutuar. E olhou para as duas filhas e disse, minha filha, ele está me cantando. Aí a filha envergonhada, mamãe, é o noivo, mamãe. Mas naquele dia eu entendi bem, que ela era uma pessoa que estava carente emocionalmente, e umas palavras delicadas poderia gerar uma expectativa irreal. Então eu acabei aprendendo isso, eu acabei aprendendo essa lição. E é importante você entender isso. Olha, cuidado com as gentilezas erradas, na hora errada, nas circunstâncias erradas. Pode gerar uma falsa perspectiva. Você tenha cuidado. Você tenha cuidado com gentileza. Olha, uma decisão que eu tomei na minha vida. Olha, se eu for ser gentil com alguma mulher, vou ser primeiramente com a minha esposa. Às vezes acontece isso muito com os homens, né? O homem no trabalho, senta aqui, fulana. Aí lá em casa, cadê a comida, mulher? Tá sem sal.
Tá, de novo isso! De novo, né? E não, eu decidi que se eu tiver que ser super gentil com alguém, vai ser com a minha esposa. Porque você acaba gerando lacunas, brechas, e olha para uma questão de uma queda moral, é assim, num estalar de dedos. No estalar de dedos, você começa a ter um envolvimento, aí daqui a pouco você está moralmente arruinado. Uma vez eu gostei de umas jovens na igreja, isso quando eu era jovem, foi um dia desse. Quando eu tinha 19 anos de idade, mais ou menos. E aí o camarada olhou para a jovem e se engraçou com a jovem. Você está bonita hoje, né? Uau, legal, ficou bem você. E ela achou aquilo estranho. Ela foi lá com a esposa dele. Olha, fulana, o teu marido está me achando bonita. Na frente dele, achei foi bom. Está me achando bonita, achei estranho isso. A mulher olhou para ele. Você imagina como é que ela não olhou para ele, não é? Só faltou comer com os olhos. Mas eu acho que nunca mais ele fez isso. E simplesmente, nós temos que ser radicais em relação ao pecado. Nós temos que ver o perigo e buscar refúgio. Da mesma forma, são situações tentadoras. Às vezes você está lutando contra aquele pecado, está lutando contra aquela tentação, está lutando aquele pecado da sua vida, aquilo que fica arruinando você. Pode ser um vício, alguma coisa parecida. Aí aquele amigo liga para você: ô João, nunca mais te vi, vou ter uma festa lá em casa, vamos lá comigo. Perigo. Naquela festa vai ter a cervejinha que você tomava. Naquela festa vai ter aqueles velhos amigos com os quais você saía. Naquela festa vai ter aquelas mesmas práticas que você já deixou para trás e você não quer voltar. O experiente, o prudente vê perigo. O inexperiente, não, eu estou bem. Está tudo bem comigo, eu estou inabalável, eu estou firme na rocha. Segue adiante e o resultado sofre as consequências. Uma delas é chegar em casa embriagado, depois de você nunca mais ter feito aquilo. E você ter que encarar no outro dia, quando passa o efeito, a sua esposa, os seus filhos. Outra consequência é a vergonha diante dos seus amigos, porque você falou que já estava vivendo uma nova vida. São situações perigosas. A Bíblia ensina que você precisa aprender a ser experiente. E você pode aprender a ser experiente. Qual é a característica do experiente? Ele vê o perigo, o que ele faz? Busca refúgio. Nós temos que ter lugares de refúgio. E como são lugares de refúgio? Refúgio podem ser amigos. Naqueles momentos de dificuldade, você liga para o amigo: olha, fulano, eu estou sendo tentado, ore por mim. No grupo pequeno, gente, eu quero que vocês orem. A gente não pode ser hipócrita, não é? No grupo pequeno, a gente tem que ter aquele momento, quando separa homens e mulheres, né? No grupo de oração, grupo de amizade já é homens e mulheres separados. E você tem que ter a sinceridade e a humildade de compartilhar suas dificuldades. Gente, eu estou passando perigo. Vocês precisam me cobrar, vocês precisam me ligar, eu preciso contar com o apoio de vocês. Isso são refúgios que nós buscamos. O refúgio também pode ser a mudança de caminho. Você está percebendo que passar por aquele lugar pode não ser bom para você. Naquele caminho você lembra da ex que você tinha. Naquele caminho você lembra de uma situação tentadora que você tinha no passado. Então, olha, não fique achando que você é o super-homem. Mude o caminho. Busque refúgio. Mas não tropece.
Buscar refúgio pode ser recusar um convite. Mas, pastor, o que vão achar de mim? Vão achar que eu sou fanático. É melhor acharem que você é fanático do que você sofrer as consequências. Não se preocupe com isso. Deixa que Deus dá a resposta no seu lugar para o que falarem de você. Mas o experiente busca refúgio. Diante de situações perigosas, busque refúgio. Agora, olhe comigo o próximo versículo. Verso 14. Olha o verso 14. Pule o 13. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Segundo ponto que nós vamos olhar desses outros provérbios de Salomão. Em relação à inconveniência. Em relação à inconveniência. Você pode ter a melhor intenção de todas, mas na hora imprópria, ela nunca vai ser bem recebida. Deixa eu dar um exemplo para você. Uma vez um irmão veio reclamar comigo que ele foi visitar um parente e ele não foi bem recebido. Aí eu disse, mas me diz uma coisa, como é que foi? Não, pastor, é que ele estava lá na casa dos meus pais, de férias, e eu cheguei lá às 7 da manhã com o meu cachorro. Eu conheço o cachorro dele é desse tamanhinho, mas tem latido de cachorro grande. O cachorro grande tem aquele latido grosso, né? E alcança bem longe. E aí ele foi lá, né? Mãe, eu fui ver o fulano, o Júnior, que chegou de viagem. E aí, aquele cachorro dele, o cachorro começou a latir. E o irmão que estava descansando, tinha vindo tarde de uma visita familiar, aí disse, olha, eu vou amanhã acordar um pouquinho tarde, viu? E descansando com a esposa, acordou 7 da manhã com os latidos do cachorro. Você acha que ele acordou feliz? Você acha que ele acordou disposto? Aí quando ele acordou, o irmão foi lá, mano, vim te ver. Ele olhou, desse jeito? Mano, saudade de você. Aí ele citou esse versículo. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Nós não podemos ser inconvenientes. O que Deus quer nos ensinar aqui é em relação à inconveniência. É que nem aquele amigo que quer ser o primeiro a dar os parabéns. Aí espera dar meia-noite. Aí não, deixa eu ter certeza que passou mesmo, mas nós pode estar adiantado. 00:20, aí liga... Oh, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, te amo, meu irmão. Eu não te amo não, desgraçado. Nós temos que ter o cuidado de não nos tornarmos pessoas inconvenientes. Você pode ter a melhor das intenções, mas quando você se torna inconveniente, aquilo que você quer dar com todo carinho, com toda alegria, pode ser recebido como maldição, não como uma bênção, porque você foi inconveniente. Você não esperou a hora certa. E quais são os cuidados para nós não sermos impertinentes, inconvenientes? Primeiro, olha, cuidado com as horas, a hora que você liga para as pessoas. E feriado, tem cada dia um dia, não é? A geração passada, olha, vamos dizer assim, o pessoal da década de 60, 70,
eu sou da década de 70, eles desenvolveram o hábito de acordar mais cedo. Acordar mais cedo. Né? Quem tem um hábito de acordar bem cedo? Quem tem um hábito de acordar bem cedo? Quem tem? Quem tem? Olha, só os velhos, tá vendo? Ah, sim, é. Só a gente que é mais velho, olha. Tá vendo? Meu amigo, eu acordo cedo também. Mas o meu pai consegue acordar mais cedo do que eu. 5 da manhã meu pai está de pé. Mas aí eu pergunto, pai, o senhor vai dormir que horas? O senhor foi dormir que horas essa noite? Ah, meu filho, quando estava dando Jornal Nacional, eu já estava lá. Aí eu digo, é por isso, pai, que o senhor acorda cedo. O senhor dorme cedo, acorda cedo. Mas aí com o tempo vai mudando, né? Olha, essa geração mais nova acorda tarde. Quer dar um exemplo? Quem acorda mais tarde? Quem acorda mais tarde? Quem acorda mais tarde? Irmãos, os mentirosos ficarão de fora. Quem acorda mais tarde? Tem irmãos dizendo, pastor, eu acordo todo dia às 5. 5 para as 9. Pela cara é mesmo. 5 para as 9. E não tem mal nenhum, desde que você não deixe a desejar no seu trabalho, não tem mal nenhum, ora. Tem gente que gosta de dormir, né? Às vezes dormir é bom. Quem gosta de dormir? Quem gosta de dormir? Ah, dormir é muito bom. Eita aí, olha. São esses que acordam tarde, gente. É assim que descobre. Mas aí, aí eu lembro, né? Minha primeira semana de casado, que eu já contei para vocês, tem tudo a ver com esse versículo aqui. Porque o meu pai, ele, apesar de ser músico, né, era músico, mas era militar. Né, militar acordava cedo. Mas meu pai não era aquele militar Caxias, não, né? Infante, queria estar na mata. Meu pai nunca tinha esse negócio, não. Meu pai não tinha isso, não. Meu pai era bem light. E aí, mas é o seguinte, podia ser sábado, domingo, feriado, segunda, terça, ou mais tarde na cama era 7 horas. Aí quando dava 7 horas, naquele sábado, ai que bom, não vou acordar cedo para ir para a aula. Aí meu pai, vamos lá, está na hora, abrir a janela. Está na hora, vamos levantar, tomar café, que tem que arrumar o quintal. Aí eu levantava, eram 4 irmãos dormindo no mesmo quarto, 2 biliches. No mesmo quarto ali. A gente levantava, ia tomar café, depois ia limpar o quintal. Aí quando eu casei com a minha esposa, 6 da manhã já estava com o olho arregalado. Aí eu peguei, levantei na ponta do pé, aí eu fui fazer um cafezinho, preparei, né, o cafezinho, tudo legal. Aí eu cheguei lá no quarto, tá na hora, tá na hora, tá na hora, abri a janela, meu irmão. Foi maldição, o cara entendeu. E nós temos que conhecer, porque nós não podemos ser inconvenientes. Você tem que entender o horário do seu irmão. Tem gente que acorda mais tarde. Então amanhã é feriado. Quem vai acordar mais tarde amanhã? Quem vai acordar? Tem mutirão. Tô brincando, gente. Mas vai ter trabalho aqui, viu? 9 horas a gente pode estar aqui para trabalhar. Aí você, né, de manhã cedinho, então você tem que ter cuidado com aquele horário de ligação. Isso é ser impertinente. Cuidado com aquela hora de visitar. Não tem aquela visita que só chega na hora imprópria? Só chega na hora imprópria. Não tem? Você tem alguém assim, que só vai na hora imprópria? Teve uma vez que o irmão estava me falando, pastor, só chega lá em casa quando eu estou indo para a igreja. Quando eu vou sair para a igreja, chega lá em casa para visitar. Eu digo, faz o seguinte, quando chegar assim, você, vamos para a igreja comigo? Estou indo, vamos nessa. Mas nunca mais chegou na hora da igreja. Outra questão também são brincadeiras em momentos importunos. Isso também é ser impertinente.
Muitas das vezes nós temos aquela intimidade com nossos irmãos, né? Aí brinca, quer brincar o tempo todo, mas olha, há momentos e momentos. Eclesiastes fala que há tempo para tudo. E você tem que ter percepção. Nada em demasia, em exagero é bom. Pelo contrário, é problemático, não é agradável. Então nós temos que ter certos cuidados para nós não nos tornarmos impertinentes. Pergunte do seu irmão, você já foi impertinente alguma vez? Já foi impertinente alguma vez? Olha o próximo versículo. Verso 15 e verso 16 do capítulo 27. Não vá brigar comigo, tá? Por favor. A esposa briguenta é como um gotejar constante num dia chuvoso. Verso 16. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Opa! Terceiro assunto. Em relação à briguenta. Você é uma mulher briguenta? O marido não pode perguntar não, viu? Mas outra pessoa pode. Você pergunte aí de uma mulher próxima a você, você é uma mulher briguenta? Se o marido perguntar, pode dar briga agora. Você é uma mulher briguenta? Não pergunte para o marido dela, não. Pergunte para ela. Isso pode gerar briga. O que é uma mulher briguenta? É aquela mulher que por tudo briga. Reclama de tudo. Esse homem não faz nada. Só vive dormindo. Só quer sentar no traseirão da televisão. Não quer arrumar nada. Não quer comprar nada. Não quer consertar nada. Tira a bunda daí, homem. Vai trabalhar. Vai limpar o quintal. Ô, desgraça feia essa. Bem que a mamãe estava certa, não é para ter casado com ele. Essa é a mulher briguenta. Olha a comparação. Né? Já aconteceu de você estar lá deitado de noite, aquela chuva. Quando a chuva cai, não é? É até bom de dormir, não é verdade? Mas não quando tem goteira. Uma vez fui no acampamento, aí eu fui dormir na senzala, onde os homens dormiam, né? Que era um negócio horrível. Aí eu coloquei minha rede, aí começou a chuva. Aí eu digo, opa, vou dormir bem essa noite. Aí quando eu percebi... Aí eu peguei e mudei de lado. Demorou um pouquinho. Aí eu olhei para o lado, não tinha mais onde colocar a rede, só tinha ali, estava lotado. Foi horrível aquela noite. E é assim que ele compara a mulher briguenta. Como um gotejar constante, um gotejar constante num dia chuvoso. Olha como é forte a comparação, não é? Ainda bem que aqui na igreja não temos nenhuma mulher briguenta, graças a Deus. Glória a Deus. Não é verdade, homens? É. Verdade. Também não temos nenhum marido preguiçoso, não é verdade, mulheres? Olha o que ele fala, deter a mulher briguenta é como deter o vento. Alguém consegue parar o vento? Vai pegar o vento aqui, fica doido. É mais ou menos assim você tentar deter a mulher briguenta. Ou seja,
nunca está satisfeita. E a pior coisa é você dizer para o seu marido, assim, olha, nem para te ser como fulano de tal que faz tudo na casa dele. Tem que aprender com ele um pouquinho. Isso não é legal. Porque, na verdade, nem todo homem, né, foi acostumado a ter aquela iniciativa. É mais provável que você pegue a escada, bote lá e você conserte. Ou você comece a pegar a enxada e talvez vai se comover vendo você com a enxada, com o terçado. Tu vai aonde, mulher? Vou capinar o quintal. Aí talvez ele se esperta. Mas olha o que é interessante. Nunca vai estar satisfeita. É como tentar apanhar óleo com as mãos. Você consegue segurar o óleo nas mãos? Não, vai escorrer. Então você não consegue nunca atender, suprir aos pedidos, suprir as necessidades. E esse é um desafio para as mulheres. E o desafio é esse. Primeiro, seja mais conformada. É esse marido que você tem. Não tem jeito mais. Agora é só ele mesmo. Seja conformada, não é? Ó Deus, dê diligência ao meu marido, não é? Ó Deus, coloque formiga no traseiro do meu marido para ele levantar e fazer alguma coisa. Tem mulher que já está orando por isso agora, desde já. Mas seja mais conformada, sabe? Você tem que aprender que tem coisas na vida que não tem mais, não adianta brigar. E não existe pessoas perfeitas, não é? E tem pessoas que têm algumas características, olha, que vai morrer desse jeito. Tem gente que ficou triste agora. Pastor, ainda tinha esperança, pastor, o senhor fala isso, vai morrer desse jeito. Olha, se prepare para o pior. Né? Se conforme. Talvez Deus tenha misericórdia e faça o milagre acontecer, não sei. Mas seja mais conformada. Segundo, seja uma pessoa mais agradecida. Agradeça, não é? Uma luta da mulher briguenta, essa mulher, né, goteira, que é a mulher briguenta. Uma luta dela é ela ser agradecida. Aí quando o homem faz uma coisa, ele passou um ano todo para fazer. Aí quando ele faz uma coisa, até que enfim, demorou, não é? Demorou. Pelo menos diga, puxa, obrigado, meu amor. Eu fiz uma torta de presente para você, olha só. Aí você vai começar e vai, opa, trabalhar tem prêmio, talvez funcione. Né? Talvez funcione, ora. Seja agradecida. Talvez melhor com ele do que sem ele. Né? Seja agradecida. Agradeça quando ele fizer alguma coisa. Ele passa tanto tempo sem fazer nada. Se ele fizer alguma coisinha qualquer que seja, agradeça. Agradeça. Procure ver as qualidades, não é? Olha, nem todo mundo... Gente, não existe ninguém perfeito. Ele pode ser em casa, né, devagar, não faz nada, mas pelo menos trabalha. É trabalhador. Vai para o trabalho dele. Então, isso é uma qualidade. Olhe para essa qualidade, agradeça a ele. Diga, olha, meu amor, obrigado. Você é uma pessoa maravilhosa, trabalha bastante. Faça isso agora. Procure ele aí. Procure o seu marido perto de você. Procure o seu marido perto de você. Agradeça por alguma coisa. Alguma coisa tem que ter. Alguma coisa tem que ter. Não é possível. Invente. O último que eu quero ver com você, hoje à noite, nesse início ainda dá tempo. Versículo 17. Olha o que diz. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quarto ponto que eu quero conversar com você, nesses outros provérbios de Salomão, em relação à amizade. Esse é o quarto ponto.
em relação às amizades. Olha o que ele fala, primeiramente, ferro com ferro. Só pode afiar ferro se tiver a mesma natureza que ferro. Você não afia ferro com madeira. Mas tem pedras que afiam, mas quando você vê o composto daquela pedra, você vê que tem características como ferro. Então o que ele quer ensinar com isso? Antes de qualquer coisa, você precisa entender, para que amigos se afiem, eles precisam ter a mesma natureza. O que isso quer dizer? Cristo tem que ser o Senhor de ambos. Isso é ter a mesma natureza. Tem uma pessoa que eu estava mantendo, tinha uma amizade, começou a frequentar a nossa igreja. E ali começamos a enturmar. E aí veio para a igreja no fim de semana, encontro de casais e tudo mais. Aí quando foi na segunda-feira eu senti falta no culto, né? Aí a esposa passou a mensagem para mim, disse, olha, o fulano saiu de casa. Opa, peraí, saiu de casa? Como assim? Estava no Love, no Só Love, no encontro de casais, naquela programação. Como saiu de casa? Aí eu resolvi ir atrás. Quando eu cheguei, indaguei e afirmei perguntando, você não precisava sair de casa, você precisava sair de casa? Aí disse, pastor, o senhor não está entendendo. Aí eu entendi, peraí, eu acho que não tem a mesma natureza. Então, eu não posso perder o meu tempo. Não tem a mesma natureza. Porque se não tem o Espírito de Deus, os nossos conselhos, as nossas admoestações, os nossos puxões de orelha, são baseados aonde? Na palavra. Não são em filosofias, não é? Na palavra de Deus. Então eu entendi que não queria. Ou deixei de lado. E é isso, esse é um detalhe importante. Na verdade, para nós afiarmos uns aos outros, nós temos que, antes de tudo, nós temos que ter a mesma natureza, ou seja, Cristo como Senhor de nossas vidas. Agora vamos fazer uma analogia. Quando eu pego uma faca e afio uma faca na outra, quem é acostumado a fazer isso? Quem faz isso? Você fez isso, né? Pega a faca e fica, não é? Uma faca na outra. Qual é o objetivo? Fazer a faca ficar amolada, afiada, para que ela possa ser usada com eficiência. E assim ela vai cumprir o seu propósito. É exatamente disso que esse provérbio está falando. Quando nós afiamos o nosso irmão, que é o nosso companheiro, nós estamos ajudando aquela pessoa a ser afiada. Quando você puxa a orelha do seu irmão em relação ao casamento dele, está ajudando ele a ser mais afiado. Em relação aos filhos dele, mais afiado. Em relação ao compromisso dele com Cristo, mais afiado. Você está ajudando aquela pessoa a cumprir eficientemente o seu propósito. Não fique sentido quando alguém puxar a sua orelha. Agradeça. É seu companheiro. Não fique sentido por alguém corrigir você e você ficar de próprio. Não, agradeça. É seu companheiro. Porque amigos de verdade se afiam, amigos de verdade chamam e conversam. Isso é amizade verdadeira. Não é passar a mão na cabeça, não é fazer de conta que não viu. Não, chama, irmão, olha assim, irmão, você está errando aqui. E olha só o que Deus fala sobre isso. Nós precisamos sermos afiados para nós sermos mais eficientes e cumprir os propósitos pelo qual nós estamos aqui. Você tem amigos que afiam você? 4 provérbios para você analisar e você colocar na sua vida.
4 provérbios de Salomão, em relação ao perigo, em relação à inconveniência, em relação à mulher briguenta e em relação às amizades. Você já observou qual desses provérbios você essa semana vai colocar mais em prática? Observou? Já viu? Olhou direitinho? Então compartilhe com o seu irmãozinho do lado. Diga, olha, eu preciso melhorar nesse provérbio aqui. Olha, eu estou bem neles, até que eu estou legal, não tem problema também. Você está bem nesses provérbios? Diga, eu estou bem, está legal. Pronto. Uma ótima semana para você, que Deus abençoe a todos nós. E até semana que vem, se Deus quiser.